sou Dione Oliveira, gerente de relacionamento com associados do IBP. É com grande satisfação que apresentamos a websérie Conexões de Inovação, criada para dar visibilidade às experiências, soluções e tendências tecnológicas que estão transformando a indústria. Ao longo dos episódios, vamos conversar com nossas empresas associadas sobre desafios e oportunidades, mostrando como a inovação tem impulsionado eficiência, sustentabilidade e novos modelos de negócio. Esperamos que essas conversas inspirem novas ideias, parcerias e reforcem o valor da nossa rede de empresas. Lançaremos novos episódios mensalmente no canal do IBP no YouTube. Prepare-se para se conectar com quem está fazendo a inovação acontecer e descobrir o futuro que já começou. Olá, eu sou Melissa Fernandes, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP. E hoje a gente está gravando mais uma websérie Conexões de Inovação, uma iniciativa da nossa área de relacionamento com associados com as empresas associadas do IBP. A nossa proposta é levar as discussões técnicas que acontecem em nossas comissões, que é um dos principais pilares do IBP, a gestão do conhecimento, a toda a sociedade. E hoje a gente está, então, com o Vitor Venâncio. Vitor Venâncio é já um super amigo e conhecido nosso de nossas discussões técnicas, e ele veio falar um pouquinho do trabalho dele e da empresa. Vitor, bem-vindo. Obrigado, Melissa, obrigado ao IBP pelo convite. É uma satisfação enorme participar dessa websérie, Conexões de Inovação. Participo do IBP já há mais de 20 anos em diversas iniciativas, então é sempre uma satisfação estar aqui participando com vocês. Tá? Eu sou o Victor Venâncio, eu sou diretor de soluções digitais para a América Latina do Samsung Group. Também atuo como professor de transformação digital na PUC do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação Master Digital Transformation. Dou aula também na COPEAD Alumni e na FGV EBAP, sempre relacionado a tecnologia, inovação e transformação digital. Eu lidero as iniciativas técnicas e comerciais do Samsung Group para a América Latina, uma empresa de origem alemã, com mais de 100 anos, hoje em dia já temos 117 anos de vida, uma empresa centenária, portanto, e a gente atua em diversas áreas do conhecimento dentro do setor de óleo e gás, fornecendo equipamentos, sistemas, soluções e uma plataforma digital de inteligência artificial, que é um dos temas principais aqui do nosso bate-papo. Isso aí, o Vitor já foi adiantando aqui um pouquinho da nossa conversa. Óbvio que tendo você aqui, a gente tem que falar de transformação digital, a gente tem que falar de digitalização. Então, a gente vai realmente puxar o assunto de inteligência artificial. E como a gente já discute já há algum tempo os nossos grupos, Vitor, desde lá de 2020, quando a gente converteu a Comissão de Instrumentação e Automação para o Grupo de Trabalho de Convergência OT-IT, a inteligência artificial acho que foi uma das tecnologias que vem mais crescendo, A gente até costuma falar que hoje a aplicação que a gente vê da inteligência artificial está muito aquém do potencial que ela ainda pode ter, visto que se a gente for parar para pensar, há 2 anos atrás, a gente jamais imaginou que a gente teria acessível uma inteligência artificial que ajudaria a gente a modelar melhor um e-mail ou, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, ou até mesmo gerar imagens. A gente fala que até tem aquelas brincadeiras do tipo, inteligência artificial no futuro, o que ela vai prover, e está aqui a gente, os brasileiros, fazendo memes, enfim, e coisas aleatórias. Mas a inteligência artificial tem um valor muito importante para a nossa indústria de óleo e gás. A gente vem acompanhando isso ao longo do tempo, e aí eu posso falar um pouquinho da visão que eu tenho, inclusive dentro da Comissão de Tecnologia e Inovação, onde a gente discute muito os investimentos que as empresas têm obrigatórios em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, o quanto que esse investimento veio crescendo. Então, se a gente olha de um tempo para cá, de 2, 3 anos para cá, os projetos voltados para a transformação digital e inteligência artificial subiu em torno de 30%, 34%. E quando a gente para pensar no volume de recursos que são investidos na indústria, por meio dessa cláusula, só por meio da cláusula, são mais de 4 bilhões de reais só em 2024. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ao longo dessa sua trajetória, como você vê esse potencial da inteligência artificial, como ela vem se transformando. Vamos começar, então, a fazer esse bate-papo. Conta um pouquinho de história aí para a gente. Opa, bacana. Bom, primeiro, antes de tudo, já que a gente está falando de inteligência artificial,
tem um disclaimer aqui, que esse vídeo aqui não tem inteligência artificial, sou eu e a Melissa ao Exatamente. vivo Não somos gravando aqui, avatar. não somos avatares, né? Então, isso é bom destacar, porque a gente tem uma enxurrada de vídeos na internet, em diversos lugares, muitos deles feitos por inteligência artificial, cada vez mais Reais, né? reais, né? Chega a ser impressionante, o que gera assim, uma atenção Redobrada, né? redobrada por parte de todos nós, né? Mas trazendo para o nosso contexto da indústria, né, do Uhum. óleo e gás, a questão da adoção da inteligência artificial deixou de ser algo que até então era opcional, né? E ela interfere em todas as dimensões organizacionais de uma empresa de óleo e gás, né? Significa tanto na camada industrial, que é onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas também na área de negócios e na área corporativa, né? Então, em todas essas áreas, a inteligência artificial está impactando de sobremaneira a eficiência da execução das atividades, né? E também, hoje, até a margem de negócios e a rentabilidade das organizações, Hum. né? Então, quando a gente começa a falar, desde lá de trás, da digitalização, né, onde a maioria das empresas já tem claramente diversas iniciativas de digitalização, né, depois passou para uma camada mais estratégica, já chamando como transformação digital, onde a gente trabalha de uma forma orquestrada nas todas as dimensões organizacionais da empresa, né? E também agora já com o crescimento exponencial da inteligência artificial, onde efetivamente vai mudar está mudando a regra do jogo, né? E a empresa que não tem uma adoção clara, uma estratégia clara de adoção da inteligência artificial, ela está deixando muito dinheiro na mesa e que isso pode comprometer, inclusive, a competitividade e a sustentabilidade dela, a perpetuidade dentro de um mercado cada vez mais competitivo. Não, com certeza. E eu acho que, quando a gente começa também a puxar, então, para o lado da nossa indústria, óleo, gás, energia, de uma forma geral, né, a gente hoje tem, eu vejo como 2 grandes desafios. A digitalização, que é isso, a gente não pode deixar, né, passar essa oportunidade, das tecnologias, e como elas vão ajudar a gente nesse processo todo, né, de, evolução energética. Aqui no IBP a gente fala em evolução energética, porque a gente entende, na verdade, que a gente cada vez mais vai para uma matriz diversificada de energia. Não dá para a gente descartar totalmente, né, os combustíveis fósseis. A gente viu aí, desde que teve esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né, que a temática ficou muito mais voltada para a segurança energética, quer dizer, como você vai prover energia para as pessoas. E aí vai emendar um assunto no outro, tá, Vitor? Uhum. A gente já vou puxar um gancho aqui para o nosso grupo de trabalho de convergência TIT. E como você bem disse, a gente teve um guia, que foi publicado em 2022, a gente ficou aí 2 anos discutindo, aprimorando, enfim, e vendo, e agora esse ano a gente trouxe o grupo de volta, porque é óbvio, em 2 anos, 3 anos, muita coisa mudou, né. E quando a gente fala então, de novo, da questão da inteligência artificial, e aí a gente vê também cada vez mais o aumento do número de data centers, né, a gente vê que isso tudo puxa por mais demanda energética. E aí eu queria também, então, ouvir um pouquinho, da sua história aqui no contexto do grupo de convergência TIT, né, de esse novo cenário que a gente traz agora o grupo novamente, né, a Samsung participando como uma das empresas associadas do IBP, liderando, esse grupo. Como que a gente pode trazer essa temática, né, falando da importância da inteligência artificial, da demanda energética, enfim, como é que fica tudo isso junto e misturado, olhando para os desafios da nossa indústria de óleo, gás e energia? Não, bacana. Então, esse contexto é muito interessante, Melissa, porque se a gente puxar para antes de 2020, né, onde as empresas já estavam falando muito de indústria 4.0, de transformação digital, de digitalização, isso já estava circulando entre as empresas, várias empresas aqui do setor de óleo e gás criaram suas áreas e departamentos de tecnologia, transformação digital, e isso foi assim algo que nós vivenciamos, de uma forma muito clara no mercado, né. Entretanto, com o passar do tempo, né, a digitalização, o incremento da quantidade de sensores aplicados nas Uhum. plantas industriais, né, a aplicação de robôs de software na área corporativa, na área de negócios, isso de alguma forma se consolidou na maioria das empresas, né. E nesse contexto a gente viu pelo IBP a necessidade, até porque o IBP é a casa do conhecimento, né, do setor, a gente viu a necessidade de criar um guia
para equalizar esse conhecimento, Uhum. porque os dados estão tantos no OT, que é Operational Technology, ou seja, os sistemas que atuam nas camadas operacionais das empresas de óleo e gás, ou seja, na refinaria, na plataforma, na gestão dos dutos, na termoelétrica e por aí vai, né? E da camada de IT, Information Technologies, ou seja, os dados que estão no ERP, no Enterprise Resource Planning, no CRM, no Customer Relationship Management System, ou seja, área de negócio, área corporativa, ou seja, tinha dados por toda a organização. Uhum. Né? E muitas dessas empresas não estavam extraindo valor desses dados como poderiam. Daí, nós no IBP tivemos a possibilidade de constituir um grupo bastante interessante. Foram cerca de 115 pessoas de 70 Diferentes empresas. indústrias até, né, a gente tinha Exato, pessoal de celulose, enfim, a exato. Vale, né, enfim, Foi um impacto tão grande que até o próprio governo nos apoiou na é iniciativa para levar verdade. esse conhecimento para fora das fronteiras do setor de óleo e gás, porque quando a gente fala de dados, tanto faz se é óleo e gás, se é mineração, se é papel e Uhum. celulose, indústria e dados são transversais. Tecnologia e inovação é transversal, então não dá para você Exatamente. falar que só está acontecendo aqui, né. Exatamente. Então foi muito bacana, porque eu tive assim, a honra e o prazer de liderar esse grupo, junto com você, Melissa e o Diogo Machado, Lino Machado, da Petrobras. Né? Foi assim uma satisfação muito grande juntar profissionais brilhantes de empresas como Microsoft, Petrobras, Equinor, com grandes consultorias, empresas Exatamente. de exploração de petróleo. Foi assim, um grupo bastante diversificado que criou esse guia de convergência OTIT, que está disponível no site do IBP para quem quiser depois Exatamente. fazer download. Né? E nesse contexto teve uma repercussão tão bacana, né? Eu fui realmente procurado por diversas pessoas elogiando o trabalho que a gente fez, né? E no momento que isso foi se passando, veio a pandemia, a dinâmica de mercado mudou. Nesse meio tempo surgiu o que você bem citou da inteligência artificial, que mudou a regra do jogo, né? E a gente se viu no momento de, olha, temos que fazer uma nova revisão, porque baseado nos eventos que a gente tem participado, como a Cera Week, como a OTC, como a Lartec, né? Ou seja, grandes eventos que trazem temas como esse que você citou, Uhum. né, da segurança energética. A gente resolveu rejuntar esse grupo de associados do IBP para fazer uma revisão desse guia de convergência OTIT, trazendo a inteligência artificial e alguns outros aspectos estratégicos inerentes ao tema. E é nisso que a gente está começando a trabalhar agora. Né? E aí depois eu posso passar um pouquinho mais de detalhes nesse contexto. Legal. Destacando o que você muito bem citou, essa demanda por energia cada vez mais crescente, é em função de que uma simples pergunta no chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial consome cerca de 10 vezes mais energia do que uma mesma pergunta no Google. Tá? E isso aumentou exponencialmente a demanda por data centers e energia para fazê-los funcionar. Então, nós, como cidadãos, temos que usar a inteligência artificial nas nossas empresas para reduzir o consumo de energia como forma de tentar equilibrar essa balança. Exatamente. Na verdade, né, eu acho que o que a gente observou também ao longo, desse primeiro guia que a gente teve e até agora essa versão que a gente agora já está começando a trabalhar novamente, é que não só a questão da inteligência artificial surgiu como um assunto muito importante para a gente conversar, mas a própria questão da segurança cibernética, que era um ponto, né, que a gente também não abordou tanto no último manual, mas que agora, eu acho que com a questão, né, de todos os contextos de tecnologias e do quanto que a gente fica, inclusive, mais exposto, né, enfim, com computação em nuvem, enfim, todos esses aspectos, a gente tem que olhar também segurança cibernética para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de problema em intervenção, enfim, hackeamento e essas coisas, que é um assunto que também a gente vê acontecendo muito ultimamente, né, no nosso dia a dia, tem aquela velha história de quem não caiu no e-mail do phishing, né, e É que está verdade. ali e clicou um link errado, e imagina isso numa proporção de uma indústria, né, tão tradicional e com aspectos tão críticos quanto a nossa, que a gente precisa sempre estar de olhos atentos, assim. E aí o bacana é que, realmente resgatando esse grupo, né, e aí lembrando a gente tinha, inclusive o pessoal de petroquímica, da academia também, porque tem, né, a sua importância, porque tem um aspecto que a gente
sempre fala muito para a indústria, né? A indústria de óleo e gás, ela vem ainda sofrendo um pouco do estigma de ser uma indústria tradicional, retrógrada, mas a gente sabe o quanto que a gente tem um potencial e a nossa importância no contexto da evolução energética. A gente, na verdade, é o meio do caminho, né, para que cada vez mais a gente tenha essa diversificação da matriz energética. E tem um ponto que a gente não combinou muito de falar aqui, mas eu sei que você é craque, que é falar do contexto da capacitação. E isso é um dos pontos que a gente vai abordar, né, no novo guia também, porque a gente vai precisar aí de uma transição também geracional, que não só a nossa indústria vai passar por essa questão, mas a gente principalmente, porque a gente precisa recrutar, né, jovens profissionais, empreendedores que enxerguem aqui na nossa indústria uma indústria tecnológica, inovadora, e que aí você está aqui para poder comprovar que de fato é. Então me fala um pouquinho também então dessas características de um profissional que vai atender a esse desafio da evolução energética, mas com o aspecto da digitalização, né? Uhum. Não, bacana. Porque o que acontece é o seguinte, as empresas, o setor de óleo e gás como um todo, as empresas, conforme você bem citou, elas realmente são bem conservadoras, são tradicionais, até porque operam num setor de elevadíssimo risco, né, por Exatamente. natureza do business, né, e essa característica trouxe uma seguinte consequência. Em termos de tecnologia aplicada, tá, as empresas do setor de óleo e gás têm altíssima tecnologia, Uhum. altíssima, isso é incontestável. Tá? Só que quando a gente fala sobre transformação digital, a gente está saindo da tecnologia aplicada numa perfuração, num FPSO, e está falando como usar estrategicamente esses dados. Como valorar, né, essa Como informação? valorar, Não como adianta você usar falar exatamente. aleatoriamente de tecnologia, só ser uma perfumaria. Não pode. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente fala de transformação digital, por mais que a gente tenha altíssimas tecnologias para perfurar um poço a 7 quilômetros de profundidade, cara, olha quanta tecnologia para Uhum. isso, né? Tanto a Petrobras como Prospectar todos que, os né, outros numa distância fornecedores e enorme do parceiros. pré-sal, né, por exemplo, Exato, né? exato. Entre outras tecnologias no refino também, Uhum. ou seja, tem inúmeras tecnologias de ponta que fizeram essa empresa se consolidar e crescer e chegar nesse patamar que aqui estão. Só que isso daí é o que a gente chama de business as usual. Uhum. Tá? Toda empresa de óleo e gás, de alguma forma, tenha domínio sobre esses temas. O que vai fazer, o que está fazendo a diferença é como que elas vão usar estrategicamente todos os dados que são gerados por essas tecnologias de ponta já convencionais, dentro de uma estratégia mais ampla de transformação organizacional que usa as tecnologias digitais como caminho. Seria mais ou menos resgatando aquela questão de que no passado a gente já ouviu falar muito que o novo petróleo seriam os dados, né, que são gerados Exatamente. pela indústria, né? Então a importância dos dados, como você está falando, foi capa até de uma revista, né? Foi capa de uma revista, todo mundo usa isso em quase todos os Exatamente. seminários, Qualquer né? apresentação que você vai ver de transformação digital, além daquele ciclo das indústrias, né, É isso até aí. chegar à indústria 4.0 tem essa questão dos dados. Exatamente. Só que esse ditado foi válido até um certo ponto. Por quê? O petróleo são os dados são é o novo Novo petróleo. petróleo. Só que ninguém usa o petróleo para nada. A gente precisa derivar esse petróleo, a gente precisa Exatamente. convertê-lo em Destilar. gasolina, em diesel, ou Uma seja, uma petroquímica, né? petroquímica, gerar os plásticos que a gente vive. Então, a IA é o que está levando esses dados, considerado petróleo, Uhum. para um passo adiante. Sim. Né? E o que a IA utiliza? O que a inteligência artificial utiliza? Como insumo básico, são dados. Dados estes que vêm dessas empresas do setor de óleo e gás através da convergência OT e OTNT. T. Daí a importância enorme desse trabalho que a gente fez e da relevância do que foi apresentado e que foi comprovado pelo interesse da comunidade em baixar o artigo, em interagir conosco do GT, com o próprio Uhum. IBP, né? E por isso que a gente está indo agora para essa revisão. Só que, conforme você bem citou na pergunta, não basta você simplesmente ter esses dados disponíveis. Você precisa ter um profissional que entenda o contexto organizacional, tecnológico e estratégico do que está acontecendo. Esse profissional é o que a gente chama de engenheiro digital,
que ele tem um bom embasamento de TI, ele conhece o que se passa num chão de fábrica, Uhum. no FPSO, numa refinaria, Operacional, a né? parte operacional, e tem uma visão estratégica para apresentar para o conselho de administração estratégias que façam com que essas empresas efetivamente extraiam valor de todos esses dados. Uhum. Isso é um dos temas que a gente está abordando mais profundamente na revisão do Guia de Exatamente. Convergência OTIT. Porque de uma forma geral, né, Vitor, a gente enxerga essa importância, né, não só da capacitação técnica, mas realmente da gente ter uma renovação, né, um ciclo aí de atração realmente dos jovens para essa indústria e até mesmo, aí eu posso falar do ponto de vista que a gente já discute aqui bastante no IBP também, do empreendedorismo, né, de como a gente pode fomentar também a atividade de startups e até mesmo ajudar muitas universidades, que é da onde tem o P&D, ao básico ali, né, a fazer esse crescimento e trazer todo esse conhecimento para a indústria, gerar valor de fato. Até porque a gente viu muitos estudos também ao longo do tempo falando dessa questão da digitalização, o quanto digital a indústria de óleo e gás hoje é. Né? E o que a gente observou em alguns estudos, até que a gente teve acesso no para a própria construção do manual, é, que algumas empresas elas se consideram super digitalizadas, porém a gente viu que a digitalização ficava muito no back-office, né? Ah, eu gero um relatório que tem ali o uso de uma tecnologia, então eu sou digital. Porém, a gente enxerga que na indústria, e aí eu posso falar também assim, do aspecto que hoje eu venho trabalhando mais com essa parte de startups, a gente tem uma demanda grande por essa aplicação tecnológica em deep tech. Né, na parte do hardware, enfim, da questão dos equipamentos, enfim. E tudo isso junto e misturado com a questão da descarbonização da indústria, com a questão de como você começa a trabalhar com novas energias, como você consegue, né, integrar tudo isso, como essas coisas vão todas juntas. Né? E realmente o perfil profissional faz uma diferença nesse contexto. Né? O engenheiro digital é um engenheiro que não existe, ainda não tem nenhuma universidade que vai trazer, né, essa formação específica, mas é um engenheiro que, por, né, conta própria, foi guiando aí seus caminhos e se interessando por uma temática e outra, e que para a gente é super importante na nossa indústria. Né? Como é que você enxerga, então, nesse contexto, Vitor, a questão do futuro tecnológico da nossa indústria? E aí eu queria saber se você tem algum case da Samsung para poder contar, de alguma aplicação bacana que foi feita, que você fala, putz, aqui a gente mostrou o valor da inteligência artificial. Bacana. Então, o primeiro ponto que você trouxe, essa questão do engajamento de startups, né, dentro desse momento de Inovação aberta, crescimento né, também. exponencial de uso de tecnologia. Né? Inovação aberta é um grande desafio, É porque verdade. muitas empresas ainda não têm essa visão pela inovação aberta. A gente tem assim, Uhum. algumas iniciativas muito bacanas, Uhum. da própria Petrobras, Conexões pela Inovação, o Isso, IBP, tem a IUP, tem outros setores também, o Mining Hub, ou seja, tem vários exatamente. movimentos interessantes por vários segmentos industriais fomentando isso. Né? O que eu vejo assim como grande problema, né, entre aspas, Uhum. é que se você tem uma startup começando a desenvolver uma tecnologia agora, né, e vamos supor de desenvolvimento de algum algoritmo, alguma coisa relacionada à inteligência artificial, Uhum. né? Quando ela concluir isto, tá, ela já tem uma grande chance de já estar obsoleta. Obsoleta. Uhum. Então, a competição nesse segmento, ela está, digamos assim, é uma briga de cachorro grande. Aham. Então, você tem Estados Unidos investindo bilhões, você tem Uhum. a China investindo outros É, bilhões, você tem agora a Arábia Saudita, que divulgou um mega investimento, ou seja, quanto que a gente ouviu falar de Arábia Saudita investindo nisso? é Ela já verdade. viu que para converter o petróleo, né, É o futuro, é o futuro. não Então, tem ela está como. investindo em inteligência artificial, uma Exatamente. fortuna. Né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda uma visão, uma estratégia de governo e sociedade para Uhum. fomentar esse tipo de desenvolvimento de startups. Né? Então, isso tudo gera um cenário, assim, eu diria, como cidadão brasileiro, preocupante. Uhum. Né? Se a gente não mudar isso de uma forma estrutural,
a gente corre o risco de ficar ainda mais para trás, né? E lembrando um estudo que você citou, que, se não me engano, foi feito pela Deloitte, o nível de maturidade digital das empresas do setor de óleo e gás, ele é muito baixo ainda. Uhum. O que não quer dizer, novamente, que eles não têm Que alta não tem, tecnologia. Tem alta exatamente. tecnologia, mas não estão conectando os pontos desses dados todos para gerar Exatamente. eventuais novos modelos de negócio ou obter novas fontes de receita. É aí que está o X da questão, né? Então, eu vejo isso realmente com muita preocupação, né? E eu entendo que o IBP pode ser o conector desses pontos na indústria, governo. O IBP é fortíssimo como Sim. interlocutor do setor, e eu acho que o IBP tem essa capacidade de tentar ajudar a diminuir esse gap entre esses países e o que a gente É. está desenvolvendo por aqui. Tendo uma capilaridade, né, aí você trouxe esses dados dos Estados Unidos e da China, a gente agora viu aí, a gente vai lançar um roadmap tecnológico também, e de fato a gente observa isso, né, a China se destaca muito na questão da elaboração de patentes voltadas para esse assunto, então tem toda uma questão que realmente a gente precisa abrir um pouco os olhos e se posicionar melhor. Mas eu vou te falar que eu sou otimista e eu acredito muito no nosso potencial, aí dando até um ponto de vista aqui um pouco do projeto que a gente tem junto com a ANP do Programa Nave. Tô misturando tudo aqui, né, a gente Aham. está falando de Assim que é tudo, né, bom. Vitor? Podcast bom é assim, Não que a é? gente Uma vai trazendo vários conversa temas. aleatória, enfim. Mas a gente viu que tem muitas startups com potencial realmente de inteligência artificial, e aí quem sabe, na verdade, iniciativas como essas, né, que, enfim, uma agência reguladora fomenta isso, incentiva que as empresas, né, participem em conjunto, talvez acelere, e aí a gente não consiga ficar com um déficit tão grande. Então, assim, eu tenho expectativas, né, vamos Uhum. acreditar que a gente vai conseguir seguir nesse caminho, porque a gente tem profissionais competentes, a gente tem recursos, né, acho que também tem uma questão da gente saber implementar de uma forma certa esses recursos e a gente caminhar nesse contexto. Mas aí eu não quero que você deixe de me responder a pergunta que eu fiz, Eu qual vou é o case que vocês têm aí, vou para a gente poder saber, comentar, estou claro, curiosa. claro, e temos vários, né. É que esse tema é tão relevante, que vai tão além do contexto da Samsung, assim como nação, como país, Uhum. que realmente, eu acho que vale a pena fazer só um fechamento sobre isso, tá. Porque nós temos essas mentes brilhantes, esses jovens com muita Isso, motivação, né. Nós temos fomento com a cláusula da de ANP, PND, né. A gente tem, vários, órgãos como o IBP colaborando, né. Só que, para fechar esse ciclo, a gente precisa ter as empresas de uma forma muito sólida, que é a teoria da inovação aberta, uhum, onde a gente consegue ter a empresa aplicando essas tecnologias e exatamente. apoiando essas startups, Validando, né? validando, apoiando e tudo mais. No nosso Exatamente. caso, como o Samsung Group, nós temos diversas iniciativas de aproximação com essas startups, né, onde a gente consegue usar todo o conhecimento que a gente já tem embarcado no SunGuard, que é a nossa plataforma digital de inteligência artificial, tá, com essas outras soluções, criando um ecossistema que gera ainda mais valor aos nossos clientes, né. Certamente outras empresas têm alguma estratégia semelhante nesse sentido, e Uhum. no momento que a gente conseguir orquestrar isso tudo, eu acho que o país só tem a ganhar, né. E aí, voltando à sua pergunta sobre casos de aplicação, nós utilizamos a inteligência artificial através da plataforma digital SunGuard, para aplicar os algoritmos de inteligência artificial em predições de Uhum. degradação de performance operacional de plantas industriais, e aí digo refinaria, FPSO, plataformas e por aí vai, estações de compressão, indutos, coisas Uhum. dessa natureza, isso no setor de óleo e gás, Sim. né? E também usamos essa inteligência artificial para predição de falhas em equipamentos, sistemas, sensores, válvulas, ou seja, a gente consegue trazer de uma forma bastante antecipada, né, alertas que De falhas. conduzem a insights acionáveis que Uhum. propiciam a essas empresas evitar uma parada não programada. Porque Uhum. quando você tem uma parada não programada, se torna um caos, Exatamente. Tem um né? prejuízo aí Prejuízo financeiro, financeiro, mas tem uma questão também ali de organizacional, né. segurança das pessoas Exatamente. e de ativos, né? Ou seja, uma parada não programada gera um transtorno gigantesco e, dependendo do problema, isso sai até das fronteiras da empresa, vai É para a verdade. mídia e às vezes impacta até o valor das ações na bolsa de valores. Então, se você conseguir ter uma plataforma digital
baseado em inteligência artificial, que traga previsibilidade e predições para que as equipes possam evitar que os problemas aconteçam, Uhum. isso efetivamente gera valor. E é justamente aí que está a solução do Samsung Group. Tá? Porque, como eu falei, uma empresa centenária, né, os algoritmos que a gente construiu embarcam um conhecimento centenário do que acontece de fato No no dia a chão de dia. fábrica, numa refinaria, numa plataforma, num duto. Né, não, modéstia à parte, é um algoritmo que não leva somente conhecimento dos bits e bytes. A gente sabe o Uhum. que acontece numa caldeira, num trocador de calor, num separador trifásico, né, Uhum. e isso foi embarcado no algoritmo. Isso faz com que a assertividade dos alertas sejam muito mais elevada do que uma média, Uhum. tá, no mercado, e isso efetivamente gera resultado financeiro palpável. Né? Com certeza. Então, a gente tem casos onde a gente conseguiu identificar, através de correlações não óbvias desses dados, Uhum. situações que conduziriam a uma parada de produção de pelo menos uma semana. Quanto Caramba. custa uma semana de uma Nossa. refinaria sem funcionar uma determinada Fica unidade? até difícil mensurar, é melhor Nossa, nem pensar. é uma fortuna, sem contar o caos que gera. Né? Exatamente. Uma plataforma sem produzir, um Nossa, FPSO parando. A gente sabe que é um impacto é um enorme. impacto gigantesco. Né? Então, essa é uma aplicação prática da inteligência artificial, tá? Em termos reais, efetivos, que já está sendo utilizado por algumas empresas e que também podem ser amplamente explorados por qualquer segmento industrial. É, exatamente. Eu acho que esse é o grande bacana da tecnologia, né? Você observar, inclusive, que em alguma indústria, que não necessariamente a nossa indústria de óleo e gás teve uma boa aplicação e você consegue fazer isso também se refletir aqui dentro da nossa indústria, enfim, e aprimorar, que às vezes a gente também tem um movimento, a gente vem discutindo muito isso aqui dentro dos grupos do IBP também, é, nessa questão, na verdade, de como uma tecnologia, né, como uma empresa que hoje não se vê muito a ver com o nosso setor, ela pode sim ter essa relação e talvez, como você fala aí da questão da proximidade de vocês com as startups, de como vocês conseguem pensar isso também, né? Uhum. Então, pontualmente, vocês tiveram contato com uma startup que hoje não se vê ainda no setor, mas vocês viram que a tecnologia agregada, alguma tecnologia de vocês poderia ter um potencial e aí vocês acabam, né, replicando isso. E realmente tudo isso é muito importante para a questão da valoração da tecnologia. A gente às vezes enxerga que tem no setor realmente um questionamento do quanto tecnológico e inovador a gente é, mas acho que também tem uma questão de que a gente às vezes não sabe comunicar muito bem isso, né? E acho que essa websérie vem justamente também para isso, para a gente comunicar melhor o quanto de tecnologia e inovação tem, porque é a partir daí que a gente consegue gerar riqueza para o país de uma forma direta ou indireta, né? Ou até mesmo contribuir para você ter um papel de destaque, que eu acho que o Brasil merece ter esse papel de destaque, tal como a gente tem tecnologias de exploração em água ultraprofunda, como a gente já citou anteriormente. Eu acho que a gente tem toda a competência, né, e possibilidade de também ser um destaque em tecnologias para a questão das energias renováveis, da evolução energética. E aí, nesse contexto, então, Vitor, já indo para o finalzinho aqui da nossa conversa, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Sem tecnologia e inovação, a gente não consegue observar o futuro da nossa indústria. E aí, essa questão realmente da inteligência artificial, como a gente discutiu aqui ao longo dessa websérie, a gente viu que a inteligência artificial ajuda na eficiência energética, na competitividade, enfim, tem uma série de ganhos. O que você teria, então, assim, como mensagem final para falar sobre esse contexto da digitalização, da aplicação, né, das tecnologias na nossa indústria, e como também a gente pode provocar as pessoas que estão assistindo a gente a participar das nossas discussões, seja por meio do grupo de trabalho ou participar dos eventos, né? Você citou aí a OTC, a Ceruic, mas o IBP realiza outros eventos também aqui no Brasil, então é uma forma de quem está aqui no Brasil a participar de eventos importantes, como é o caso da OTC Brasil, como é o caso da OG, enfim. Então, o que você vê de futuro nesse contexto? Tá. Antes de entrar no futuro, tem uma questão, acho que assim, fundamental a gente destacar, porque a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes a pessoa pode pensar que é extremamente complexo, Uhum. que vai requerer investimentos bilionários, que vai requerer uma infraestrutura gigantesca e Ou por então aí que é um vai. filme de ficção Ou que científica, é né? ficção científica. E não é. Absolutamente não é. Né? Para você ter uma ideia, tá?
os insumos que a gente precisa para aplicar a inteligência artificial, que são os dados, Uhum. quase todas as empresas já possuem disponíveis. Então, não requer nenhum novo hardware, não requer nenhum novo equipamento que vá ser requisitado para que a inteligência artificial seja adotada. Até porque a maioria já tem esses dados nos sistemas historiadores. Né? Sim. Isso é um ponto a destacar, porque passa a ser uma decisão estratégica de implementar ou não, porque os dados já estão Já lá. estão disponíveis. Levando um pouco para o futuro, conforme você falou, né, as tecnologias que vêm ainda hoje através dos EPCistas, né, nos projetos, tá, tanto para uma refinaria como numa plataforma, eles majoritariamente utilizam sensores que produzem sinais em 4 a 20 miliampere, com protocolo HART, ou com Uhum. algum protocolo já digital, como Profibus, Fieldbus Uhum. Foundation. Nossa, voltei no tempo agora da Comissão de Instrumentação e Então, Automação. ou seja, a gente debateu muito isso lá na época que Bastante. estava começando. Exatamente. Né? E essas tecnologias até hoje são adotadas nesses projetos. Né? Só que hoje já existe uma tecnologia chamada Ethernet APL, Uhum. Advanced Physical Layer, aonde a capacidade de geração de dados desses sensores de campo, ela aumentou 300 vezes em Nossa. relação a essas tecnologias que estão sendo adotadas. Uhum. Isso significa que as empresas do setor de óleo e gás vão ter uma quantidade de dados ainda Maior. maior, muito maior, que só faz sentido se você tem uma inteligência artificial que consiga usá-la. Filtrar, né, essas Filtrar, trazer informações. correlações óbvias, não óbvias, que Exatamente. efetivamente trazem algum diagnóstico, trazem alguma predição, alguma Uhum. otimização. Né? Então, isso está a caminho. Né? Eu diria que os projetos mais novos, a gente acabou de fornecer uma planta enorme para uma outra empresa do setor de petroquímica, totalmente em Ethernet APL, né? Já com inteligência artificial, extraindo o valor desses dados todos. Eu diria que é uma tendência inevitável. Né? Por outro lado, eu até escrevi recentemente um artigo na revista Controle e Instrumentação Uhum. sobre o imperativo da inteligência artificial, né, um manifesto em prol do nosso país, né, onde eu trouxe ali alguns pontos que são algumas barreiras para a adoção da inteligência artificial. Depois, se for possível, disponibilizar o link, Ah, acho que seria legal. bacana, não dá tempo da gente aprofundar, mas eu trago algumas questões estruturais, tá, que muitas vezes impedem ou retardam a adoção da inteligência artificial e o Interessante. impacto disso na economia do país Uhum. e no desenvolvimento e crescimento das organizações. Uhum. Né? Então, eu acho que, para fazer um fechamento, hoje não tem escapatória. A empresa que não tiver uma visão clara de adoção de inteligência artificial, seja na área industrial, seja no corporativo, seja na área de negócios, ela vai ficar para trás. É Né? E verdade. aí eu finalizo convidando quem tiver interesse de agregar seu conhecimento nessa revisão do Guia de Convergência OTIT, né, que entre em contato com o IBP, né, ou comigo, através do LinkedIn, ou com a própria Melissa, né, para que possa se juntar a esse grupo para essa revisão do Guia de Convergência OTIT. Vai ser, assim, sem sombra de dúvidas, um trabalho fantástico, trazendo novos aspectos que vão ajudar muito a toda a sociedade a transformar esses dados em valor. Legal, Vitor. Eu queria muito agradecer a você pela parceria de sempre, enfim, por ter topado estar junto com a gente nesse episódio da websérie Conexões de Inovação. O propósito dessa websérie é justamente a gente levar conhecimento realmente, né, da sociedade de uma forma geral, da tecnologia, da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento que a nossa indústria gera, como a gente consegue comunicar e dar visibilidade a esses projetos. Então, agradeço novamente a você, agradeço ao pessoal que está assistindo a gente. Eu peço, então, né, como é a famosa frase que o pessoal, enfim, né, os blogueiros e youtubers fazem, curte, compartilha, mostra, né, para todos os seus colegas de trabalho, colegas de universidade, enfim, que têm interesse em saber um pouco mais da nossa indústria, o que a nossa websérie está gerando de informação. A gente está nas redes sociais, tanto o IBP quanto o iUp, então procure a gente também e se conecte, né, à nossa indústria que está, na verdade, passando por uma evolução energética, uma evolução tecnológica, e a gente conta com vocês. Muito obrigado, Melissa, e da mesma forma, caso vocês queiram seguir as nossas redes sociais, né, ou no nosso site, é samsonggroup.com ou samguard.co, tem lá inúmeras informações de como que a gente usa a inteligência artificial, né, ou
nos contactando através do LinkedIn. Tá? A gente continua à disposição. Muito obrigado. Exatamente. Obrigada, pessoal.